E aí, pessoal, beleza? Olha só eu aqui mais uma vez, não é mesmo? Mantendo aí a nossa tradicionalíssima semana de timelapses e conteúdos. E nesse timelapse, dessa vez, trazendo aí mais uma artezinha de Halloween para comemorar este mês maravilhoso. Essa artezinha aí que eu mostro para vocês agora é a que eu fiz no ano passado, de 2020, que foi justamente de uma múmia, né? A minha ideia, sempre que eu faço essas artes Halloween, é pegar aí uma lenda que exista do folclore do mundo e etc. E pegar ali alguns personagens interessantes ou icônicos para trabalhar em cima deles e dar a minha própria versão. Então, na primeira, como vocês viram, eu fiz lá aquele cabeça de abóbora, né, o Jack O'Lantern, e agora fiz aí esta múmiazinha. E o processo dela, na verdade, é bem similar a várias outras que eu já fiz, onde eu primeiro tento ali reunir algumas referências para entender qual vai ser a linha de raciocínio que eu vou seguir, e depois, em cima disso, eu vou tentando explorar também aquilo aliado às minhas ideias, né? É interessante que quando a gente pega as referências, a gente não fique preso somente a fazer o que elas demonstram, que a gente tente criar ali algumas noções básicas da nossa cabeça, algumas interpretações ou visões que a gente tenha daquele personagem e use somente as referências como uma base para sustentar aquilo que a gente está imaginando. Acontece muito da galera que às vezes vai criar uma arte nova, busca referências e fica muito preso àquilo que já existe, a tentar copiar elementos daquilo que pegou e não utilizando a referência como deveria ser, mas utilizando ela de uma maneira como se fosse realmente uma cópia, um espelho que vai reproduzir aquilo para sua arte. Então, o que eu indico a vocês é justamente isso, tentar emoldurar ali qual que é a minha ideia, qual que é a minha proposta, que tipo de coisa que eu gosto, e quando você buscar as referências, você buscar elas direcionadas para justamente esse gosto, esse caminho que você quer seguir. E aí, quando você fizer isso, você tentar primeiro explorar ali as ideias originais que você teve, os planejamentos iniciais que vieram somente da sua cabeça, e conforme você for explorando isso e testando novas ideias, você usar aqui e acolá a referência para sustentar ou dar um embasamento diferenciado para aquilo que você está produzindo. Tentar não copiar de fato o que tem lá, mas tentar entender como os outros artistas exploraram talvez ideias semelhantes a que você fez, como eles trabalharam a iluminação, os detalhes, a pose, a expressão, o refinamento e etc. E aí, aliado a isso, você dá a sua própria característica, dá a sua própria visão, para saber a forma como aquilo vai se reproduzir de acordo com o seu olhar. Então vocês já devem ter visto aí várias múmias em filmes, séries, animações, desenhos e etc. E cada uma dessas áreas tem ali a sua forma de interpretar e de reproduzir elas. Talvez algo mais estilizado, onde ela seja toda coberta ali com os seus panos e bandanas, ou então às vezes algo um pouco mais macabro de algum filme um pouco hollywoodiano. E aí você, baseado nessas suas experiências, vai ter os seus gostos e saber o que te chama mais atenção, o que você acha mais interessante de elaborar, para gerar algo mais fofinho, para gerar algo talvez um pouco mais assustador, macabro, nojento e etc. E aí quando eu fiz essa arte foi justamente pensando nesses conteúdos que eu já vi ao longo da vida, mas aliadas às minhas referências que eu consegui criar ela. Eu queria passar ali que essa múmia tivesse uma certa intensidade, que por mais que fosse ali uma coisa decrépita e nojenta, uma espécie de morto-vivo, ela passasse algum tipo de ameaça ou perigo, pensando no contexto do qual ela estaria inserido, caçando os heróis e aqueles que a libertaram do seu sono eterno, sabe? Então tentar entender qual que é a proposta e como que você pode trabalhar ela também é algo interessante para justamente saber quais elementos te chamam a atenção e te reforçam a ideia que você quer propor. Então como você pode trabalhar a expressão para passar esse algo mais amedrontador, como que você pode mexer nos detalhes para ter algo talvez um pouco mais nojento, asqueroso, que cause uma certa repulsa em quem vê, e como você pode passar a intensidade da expressão para que o personagem ele não seja um morto-vivo, apenas morto, mas que também tenha ali a sua parte viva, né? É isso.
Então, tentando entender aí essas propostas, foi justamente desse modo que eu fui desenvolvendo esse personagem. Ver que desde o início eu vou ali blocando, tentando usar ali técnicas diferentes e formas diferentes de conseguir colocar minha ideia em prática o mais rápido possível. Vou usando também um pouco da cor em cima disso para conseguir alinhar com o que eu quero fazer. E, baseado nisso, eu vou criando ali cada vez mais elementos, vendo também como as referências me trazem mais sugestões para aquilo que eu estou criando e sabendo fazer algo mais interessante. Por exemplo, nessa referência, eu estava ali criando algo muito similar àquela coisa básica de ser um morto com algumas bandagens e talvez alguns insetinhos, etc. Mas pensando na múmia e pensando ali nos faraós cheios de ornamentos e riquezas e etc, eu pensei mais pra frente que talvez ela pudesse também ter alguns elementos que trouxessem um pouco dessas características da realeza para ela. E aí as referências me ajudaram justamente nisso, a saber talvez como seriam esses ornamentos da época, que tipo de colares, que tipos de adornos eles usavam no corpo, para justamente passar essa ideia dele ser ali uma pessoa que já foi importante, que já teve um certo status dentro da sociedade. E aí as referências me ajudaram também a saber como trabalhar esses padrões para que eu não necessariamente copiasse um colar ou um amuleto específico, mas soubesse também trazer a minha interpretação até mesmo para isso, para que eu pudesse ter uma liberdade de criar e saber trabalhar os detalhes um pouco mais à minha maneira, trazendo ali a cultura egípcia e as suas funções, mas dando o meu próprio olhar e a minha própria interpretação para aquilo, entendendo como que ele seria reproduzido, baseado na minha visão, né, como eu entendo que aquilo deveria ser pro meu personagem e por aí vai. E o processo para isso também não foge muito de todo o resto, onde eu bloco ali uma base inicial, entendendo mais ou menos como funciona a estrutura, e depois em cima dela eu vou criando cada vez mais elementos para trazer algo um pouco mais rico, mais interessante. Vou botando ali elementos que podem variar a textura, variar a cor, para ser algo bem colorido e dinâmico, e até mesmo criar um tipo de contraste com o próprio personagem inicial, que tem ali cores mais neutras, mais mortas, menos vibrantes. E aí também sabendo trabalhar esse equilíbrio entre um lado chamando mais atenção, outro lado um pouco menos, mas compensando ali talvez com um enriquecimento de detalhes em relação ao outro, que talvez seja um pouco mais liso, mais sutil. E aí dessa maneira a gente consegue também equilibrar a proposta que a gente está fazendo e deixar tudo isso mais interessante. É também tentando entender que a gente não precisa trabalhar detalhes em tudo, mas saber trabalhar detalhes das maneiras certas, nos locais corretos, para fazer com que a gente tenha áreas de respiro no modelo, mas que as áreas que possuem muita intensidade tenham ali um detalhe realmente rico e interessante, que seja agradável a quem veja sem parecer muito pesado ou confuso sobre o que está acontecendo. E é dessa maneira, né, eu vou explorando, tentando ali usar vários modos diferentes para acelerar meu processo, me utilizando de alguns brushes do próprio ZBrush mesmo, ou de algumas técnicas básicas utilizando formas geométricas iniciais para criar ali a estrutura e depois em cima disso refinando cada vez mais, adicionando os desgastes desses panos, adicionando os desgastes dos metais, colocando ali algumas criaturas e coisas nojentas desse corpo em decomposição e vendo aí como que o resultado vai me trazendo cada vez mais informações, eita, ainda uma engasgada top aqui, informações e fazendo com que tudo fique legal, de uma maneira geral. Depois disso, o processo é basicamente criar ali as luzes, onde a gente determina várias iluminações vindo de pontos diferentes e elabora elas em cima do modelo depois dentro do Photoshop, compondo ali como que fica melhor os brilhos, os materiais, o que a gente vai querer realçar ou não dentro do modelo, e baseado nisso a gente vai alinhando também aquela ideia inicial de qual que era a proposta, de qual era o sentimento, o que eu queria passar. E aí nisso aqui também eu tento trazer um pouco da mesma linguagem do que eu já tinha feito no ano anterior com aquele cabeça de abóbora. Então tentando trazer ali um tipo de clima parecido, uma iluminação semelhante, trazendo ali um foco maior para a intensidade do olhar do personagem, para a expressão que ele está reproduzindo. E desse modo eu vou ali testando dentro do Photoshop várias layers, vários modos, edições, com imagens e ajustes para justamente conseguir chegar aí no meu resultado final. Beleza? Então é basicamente isso, espero que
seja útil para vocês, entender um pouco desse processo e que vocês também tentem reproduzir um pouquinho disso aí nas artes que vocês fizerem. Tentem entender como que vocês podem utilizar da melhor maneira as referências para que elas sejam úteis, mas que não sejam cópias necessariamente, e como que vocês também conseguem explorar e pôr para fora as coisas que existem dentro da cabeça de vocês, para que vocês não fiquem limitados a apenas reproduzir ou seguir conceitos dos outros, mas que vocês também consigam criar as suas próprias coisas e explorar e mostrar um pouco mais ali o seu lado artista, criativo, interessante. Beleza? Então é isso, pessoal, fiquem aí com o timelapse, espero que tenham gostado. Lembre-se, curtam, compartilhem e comentem aí o que mais vocês gostariam de ver nos próximos timelapses, nos próximos conteúdos, porque eu leio e acompanho tudo e seria muito divertido poder aí botar algumas ideias novas em práticas. Então todas as sugestões são extremamente bem-vindas, fechou? Então é isso, mandem aí pra mamãe, pro papai, pro tio e pro vovô, assistam, absorvam isso e espero que seja muito útil, fechou? Nos vemos então na próxima semana com mais timelapse, vídeos e etc. Valeu e falou!